Olá, amiguinhos! Hoje, na nossa aula 19, o tio Wilmo vai complicar um pouco as coisas. Então, portanto, preste bastante atenção, tá? Começamos a aprender comandos mais avançados agora. São os comandos de condicionais. Primeiro, eu vou fazer comandos um pouco mais simples, condicionais, mas sempre que se fala em condicionais, as coisas se complicam, porque exige que quem seja o usuário dessas funções tem uma boa lógica em sua mente, tá? E bastante cuidado também na montagem das fórmulas. Vamos lá. A primeira formulinha que eu queria mostrar é o contar condicional. Contar condicional é uma fórmula relativamente simples. Eu coloquei uma aqui nessa célula aqui em I24. Em I24, você pode ver que a forma é conte.c. Aí ele vai ter que respeitar uma condição, que é o 350, numa área de dados que vai de E9 a P9. Vamos interpretar isso aqui? Vamos lá. A minha área E9 até P9, onde está? E9 até P9, ok? Compreende toda essa área que eu estou marcando aqui, ok? Qual é a intenção na minha fórmula? Que dentro desta área, usando a função conte-se, ou seja, contar, quantos eventos aparecem com o valor 350. Se você olhar visualmente aqui, já dá para saber que 1, 2, 3, vamos ver se tem mais. Não tem. Então a resposta da minha fórmula é 3, certo? 3 eventos nessa lista de 12 meses, ok? Muito bem, eu dei um exemplo muito simples usando essa função, mas imagine que você está olhando uma lista assim com 500 registros, 10 mil registros, e você queira somar todos os registros que tenham um valor X. Aí essa fórmula passa a ser mais eficiente, tá certo? Aqui no aspecto visual não é tão útil, mas para dar o nosso exemplo, eu gostaria de sempre estar usando essa área de trabalho que nós temos aqui. Numa outra forma de usar o conte-c, está logo abaixo, a mesma função. Conte-c, neste range, do L23 até o L30, nesta área, aí você procura L23, começa aqui. Do L23 até o L30, ou seja, todo esse espaço aqui, você vai contar se encontrar a palavra espaço, espaço, internet. Note que eu deixei 2 espaços antes de escrever a palavra internet. Por quê? Porque eu já sei que previamente, quando foi digitado aqui, eu dei 2 espaços na digitação. Observa? Então, se eu quero somar tudo que tem 2 espaços seguido da palavra internet, eu sempre coloco, quando for alfanumérico, entre aspas, diferente do numérico que a gente coloca o número diretamente. Tá ok? Então aqui no caso ele vai somar quantas vezes ele encontrar nesta área a palavra internet. Observe, internet uma vez, 2, 3 e 4. Imagine que você quisesse fazer essa conta num range também, ou numa área bem grande, com várias repetições. Essa fórmula ela é bastante interessante quando você quer computar os eventos que ocorrem, ok? Bom, agora eu queria uma fórmula um pouquinho mais difícil, ok? Agora nós vamos falar da soma condicional. Eu coloquei essa fórmula de soma condicional nesta posição aqui. Antes ela era apenas digitada, como todas as outras. Agora eu quero uma informação um pouco mais sofisticada, ou seja, que ela busque numa fonte de dados uma informação de forma mais sofisticada do que simplesmente digitar. Qual que é a intenção? Imagine o seguinte, esse aqui é o seu fluxo de caixa, ou seja, é o resumo final das suas despesas e receitas, de forma a analisar o seu saldo. Mas a atualização diária ou mensal dos seus gastos ou entradas, ele deveria ser feito de forma mais linear, ou seja, você faria algo parecido com o que está aqui, ó, nesse quadrinho que eu montei aqui. Imagine, estou no mês de janeiro, vou gastar com a internet um valor de R$70 do fornecedor Telefônica, e assim sucessivamente. Luz, você está formando uma lista de informações ininterruptas, sem se preocupar muito com detalhes, apenas o valor
fornecedor, né? O mês que ocorreu a despesa. Enfim, eu fiz essa listinha iniciada assim, mas imagine que essa lista teria várias despesas em vários meses com valores diversos, tá? Muito bem, a ideia é que você imagine que essa lista aqui seja enorme e aonde você utilize fórmulas do Excel para puxar somas, levando em consideração a questão condição. No nosso caso, eu quero que a condição seja internet para eu somar e colocar um valor aqui e que seja de janeiro, ou seja, são duas condições, que seja de janeiro e que seja internet. Esta é a minha intenção. Para fazer isso usando apenas uma fórmula chamada soma-C, eu criei um código concatenado. Em outras lições nós já aprendemos a concatenar textos, não é? Imagine que o tipo da despesa é internet. Ocorreu no mês de janeiro. Se eu quiser juntar essas duas informações em uma só, eu faço a concatenação. Lembra? Eu pego uma célula, uso o E comercial, a outra célula, e eu consigo assim formar uma palavra concatenada. Deu para perceber aqui? Internet, janeiro. Luz mais janeiro, luz, janeiro. Água mais janeiro, água, janeiro. E mais uma vez, internet, janeiro. Você já deve ter notado que ocorreu no mês de janeiro dois eventos de internet, tá certo? Um, porque o fornecedor é a Telefônica, que é o cara que presta o serviço de acesso. Mais precisamente a comunicação, a parte do telefone. A outra é o provedor, que é a Globo.com, nesse exemplo, R$30, ok? No mês de janeiro, olhando de forma grosseira, você gastou 30 mais 70, R$100. A intenção é que, sem eu me preocupar em somar isso manualmente, como eu fiz agora de cabeça, que a fórmula soma-C faça esse trabalho para mim. Então, vamos às variáveis. Vamos lá. Eu quero que some C de N23 até N30, ou seja, onde está N23 até N30? N23, ó, estou fazendo a leitura do código concatenado. Ele vai encontrar dois códigos similares em janeiro, internet janeiro aqui e aqui, certo? Soma C, vamos voltar lá. Se ele achar algo igual a E16, onde está o E16? E16, veja só, nessa posição aqui existe uma palavra E, internet janeiro, que é nada mais nada menos que a soma desta palavra, veja só, D14, com o E5, onde está a palavra janeiro. Se você andar para fevereiro, você vai notar que muda. Eu fixei em D, né, com o cifrão aqui, D14, e liberei o F, F5, passou a ser fevereiro essa daqui, e assim sucessivamente até o final do ano. Internet janeiro, soma-se assim, então, todas que ele encontrar nessa coluna de N23 a N30 que respeite a condição E16, que seja igual a internet janeiro, some a coluna P23 até P30. Ou seja, ele primeiro pesquisa todos os nomes ou eventos iguais àquele código, ok? A coluna P23 até P30, que poderia ser de P23 até P500, P1000, enfim. O importante é que você amarre esse código, ok? Os eventos que você vai digitando, com o evento que a gente quer amarrar, que é janeiro internet. Então, primeiro ele pesquisa se existem códigos similares na lista, ou seja, esse código. Se ele amarra com o código que eu quero, que é internet, janeiro, aqui, veja a fórmula, E16, somando a coluna P23 até P30, que é onde estão os valores. Ok? Muito bem, interessante, né? R$100 é a soma exata de 70, que é o primeiro internet janeiro, com o segundo internet janeiro, mais 30, não importando o fornecedor, porque a intenção é apenas somar todas as despesas de internet de janeiro. Se você simplesmente copiasse esta fórmula por ao lado, eu teria um problema que eu não fixei algumas áreas. Então vamos fixar a área onde ele encontra os códigos, ok? Vamos fixar a área onde ele encontra os valores e pode deixar livre a área E16.
tá ok? Deixa livre. E agora vamos copiar essa fórmula para o lado. Editar, copiar, editar, colar. Veja o que aconteceu, ele chegou a um valor 105, será que é verdade? Ele foi procurar um valor F16, ou seja, internet de fevereiro, na lista de códigos em N, somando os valores em P. Vamos ver, vamos conferir o 105, vamos lá. Tudo que seria fevereiro de internet tem esse evento, 70, mais esse evento, 35, 70 mais 35, 105. E a nossa fórmula, então, bateu em cima, ok? Isto é uma forma que a gente usa de transformar o valor já de uma forma buscando de uma lista de dados, ao invés de ter que digitar após somar de cabeça vários eventos da mesma natureza, ok? É um pouco difícil, mas se você repetir esse exercício várias vezes, logo logo você estará muito bom nas condicionais de soma e de contar, que foi esse o objetivo dessa lição. Até lá, pessoal!